Êxodo 17, a partir do verso 1. Vai ser projetado aqui, acho que agora, a partir do versículo 9. E esse texto, a minha palavra nessa noite, queridos, como sempre, né? Eu creio que ela é muito importante. E mais do que importante, porque você pode ouvir uma palavra de um professor importante, você pode ouvir uma palavra de um pregador não, um pregador aí de qualquer assunto, no seu trabalho, na sua escola, que também é importante, não quero desprezar de jeito nenhum, porque eu já vi tantas palestras que me ajudaram muito, né? Mas o que eu vou falar hoje, talvez, ou quase certeza, essas pessoas que eu estou falando não entram nessa questão. O que eu quero mostrar para a igreja hoje, eu quero que o Espírito de Deus ministre seu coração, é que existem coisas em nossas vidas, problemas em nossas vidas, que todos nós eu falo incansavelmente sobre isso, todos nós passamos dos mais diversos problemas. Eu poderia, só a título de ilustração, não vou fazer isso não, eu vou falar assim, ó, não precisa levantar a mão, tá? Por favor. Quem aqui está passando problema financeiro? Muita gente levantaria a mão. Quem aqui está passando algum problema de enfermidade? Outras pessoas levantariam a mão. Quem está passando algum problema familiar? Outros levantariam a mão. Quem está passando por um problema espiritual aqui? Enfim, todos nós passamos lutas em nossas vidas. Isso é constante. A nossa vida cristã é assim. No mundo lá fora é assim. Quem não tem Deus tem problema. Quem tem Deus também tem problema. Né? A diferença não é isso. A diferença é que se com Deus, algumas vezes é difícil, lá fora se torna insuportável. Mas quem está com Deus, quem está em Deus, ele tem uma coisa maravilhosa, e é isso que eu quero dar ênfase nessa noite, que é a visão, o discernimento do mundo espiritual. Quando você tem isso, você consegue alcançar grandes coisas, você consegue entender. E era isso que Jesus fazia. Jesus mostrava o tempo todo aos discípulos que o diabo, o inimigo, estava por trás das coisas. Jesus mostrava claramente que o inimigo estava batendo na porta. Jesus falava que tinha um que entrava pela janela e outro que batia na porta. Um era o pastor, o outro era o salteador. Jesus sempre falou sobre dois caminhos, sempre o bem e o mal. Ou seja, isto é uma realidade. Não tem como discutir isso aqui, se existe ou não. A pessoa que diz que não existe, você está sendo um prato feito para o diabo. A melhor coisa é trabalhar com quem acredita que não existe, porque se não existe, você não vai se proteger. Eu só vou me precaver contra um inimigo, sei lá, qualquer inimigo, se eu souber que existe esse inimigo. Se eu acho que não existe, eu vou ficar tranquilo. Todos nós, principalmente aqui no Brasil, né, você fica precavido aqui com o celular, depende do lugar que você está andando, com dinheiro, com carro, se ele quer trancar a porta, se quer fazer as coisas. Por quê? Tem gente que põe aquelas fechaduras de 7 chaves lá, não sei como é que chama, põe câmera, põe cerca elétrica. Por quê? Entendemos que nós estamos com um país inseguro, nessas áreas aqui, e a gente tenta se precaver de alguma forma. Mas espiritualmente, não tem tranca, não tem alarme, não tem cerca elétrica, não tem nada que vai resolver. E aí, queridos, onde eu quero entrar nessa noite, e nós vamos ler esse texto aqui, na vida de Moisés, é um texto, só para vocês localizarem, lembrando que quando Moisés libertou o povo lá no Êxodo, só para você localizar onde nós vamos ler o texto. Moisés saiu, enfrentou Faraó. Faraó não enfrentou Moisés com exército. Quando ele enfrentou com o exército morreu no mar. Como está me acompanhando aí? Por favor, aula de Velho Testamento aqui para vocês. Entendam isso. Quando Moisés foi enfrentar Faraó, Moisés não levou arma. Moisés não levou exército. Moisés foi em nome do Senhor. E Moisés levou uma vara, a vara virou uma cobra, vocês sabem disso. Moisés fez sinais diante de Faraó. Faraó, que era um homem de exército, de poder bélico, ele poderia ter repelido Faraó com aquela cobra e tudo mais, chamando o exército e mandar destruir Moisés e aquele povo. Certo ou errado? Mas Faraó não fez isso. Faraó respondeu à graça de Deus, o poder de Deus na vida de Moisés. Quem lembra? Faraó respondeu com feitiçaria. Faraó, em vez de chamar o exército, em vez de chamar os soldados, ele chamou os feiticeiros para fazerem, entre aspas, que é a mesma mágica que Moisés fez. Então lembre-se, querido, que desde aquela época, em toda a história, né, nós vemos o poder da feitiçaria, o poder das trevas confrontando o poder da luz.
E nesta noite, neste lugar, não é diferente. Sabemos que há uma competição aqui neste lugar. O poder das trevas tentando confrontar o poder da luz. Mas mais uma vez, a luz do Senhor vai brilhar e a luz da graça de Deus vai prevalecer sobre as trevas em nome de Jesus, amém? Então, voltando lá onde eu estava falando, aí o que acontece? Moisés confronta Faraó e tal, e Moisés vai embora para o deserto. Quando Moisés chega lá no Mar Vermelho, a gente só relembrando para vocês, vem Faraó, não chega a alcançar Moisés, porque o exército de Faraó morre no mar, estou só resumindo para vocês, e Moisés agora livre dos exércitos, começa a caminhar com o povo para o deserto. Aí o povo começa a murmurar, está faltando comida, aí vem comida. Está faltando água, Deus manda água. Na murmuração do povo, eles de alguma forma abrem brecha, porque esse Deus que os protegia do inimigo, agora, quando eu estava até falando aqui ontem, eu fui convidado para pregar num congresso agora, mês que vem, lá em Santa Catarina, e o tema do congresso é atmosfera, como é que é? Atmosfera celeste, eu falei? Esqueci o nome. Atmosfera do céu. O nome do congresso é Atmosfera do Céu. E eu estava falando, o que é a atmosfera do céu? Se eu perguntasse para você, na sua casa hoje, estava a atmosfera do céu ou do inferno? Tem mulher que ficou calada, cutucou o marido. Eu falei isso aqui ontem, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer com vocês quando Moisés estava lá. Quando eu chego em casa e digo, graças a Deus, glória a Deus, vamos orar. Minha filha, eu te amo, meu filho, minha esposa, meu marido, um beijo. Eu quero dizer que essa família é a família mais feliz da terra, porque Deus nos abençoou. Eu estou criando uma atmosfera em casa? Do bem ou do mal? Agora eu entro em casa. Pô, quem deixou esse negócio aqui? Cacete! Bate a porta. O menino vai estudar. Não enche saco não, eu já estou de saco cheio. Mulher, pelo amor de Deus, não vem falar de problema não. Problema tenho eu. Eu estou criando ambiente em casa? Sim ou não? Olha o que eu estou dizendo. Eu estou criando um ambiente. Eu crio um ambiente do bem ou eu crio um ambiente do mal? Quando eu crio um ambiente do bem, o Espírito Santo age naquele lugar. Amém, queridos? Quando eu crio no ambiente do mal, olha o vermelho e preto lá. Não estou falando de que você está pensando, não. Estou falando do Exu. Ou seja, se eu estou fazendo isso, estou criando um ambiente do mal. Quando o povo sai e começa a glorificar a Deus, e Moisés, o faraó é derrotado, o exército, o povo está glorificando a Deus. Aí o povo começa a murmurar. A Bíblia diz, e o povo começou a murmurar contra Moisés. Primeiro, falta de comida, Deus manda o maná. Depois, falta de água, Deus manda água. E Moisés chega para Deus, fala, Deus, o povo vai me apedrejar daqui um pouco. Eu não estou conseguindo suportar essas pessoas. Nesse momento, as pessoas estavam criando um ambiente? Sim ou não? Claro que sim, gente. Tem medo de errar? Ninguém vai ser reprovado aqui. Aliás, vai ser reprovado sim. Se não responder direito, vai ser reprovado. Os visitantes fiquem tranquilos que eu sou assim. Os de casa já sabem. Então veja bem, o povo, quando nós murmuramos, nós criamos um ambiente maligno. Nós temos o dom de línguas espirituais, o dom de língua dos anjos, e temos o dom de língua do inferno. Não deveríamos ter. Quando eu murmuro, eu estou gerando um ambiente do inferno. Quando eu glorifico a Deus, eu estou gerando um ambiente do céu. E neste lugar hoje, Deus quer gerar um ambiente do céu. E naqueles dias, o que aconteceu? O povo murmurando contra Moisés, queria apedrejar. Acontece o primeiro problema no deserto. A primeira guerra. Os inimigos se levantaram a primeira vez. Você sabe que Israel lutou muitas vezes. Mas a primeira guerra, o primeiro ataque maligno que Israel sofre, porque Faraó ficou lá para trás, no meio do deserto, é agora esse texto que eu vou ler com vocês. Quando eles foram atacados pelos amalequitas. E o texto diz, Deuteronômio conta essa mesma história, que os amalequitas vinham por trás. Lembre-se que era uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Se você está uma multidão andando aí de 100 mil pessoas, você vê a manifestação na rua aí, é aquela coisa que você não consegue enxergar. Agora imagina 3 milhões. O que o inimigo fazia? Ele não ia na frente, onde estava a arca de Deus ia na frente, onde estavam os sacerdotes. Ele ia lá no fundo, na última fileira.
porque quem ficava para trás, geralmente os mais cansados e assim por diante, ia destruindo aquelas pessoas. E os amalequitas começaram a destruir Moisés. Moisés não, digo Moisés, eu digo o povo, né? E aí Moisés pega, toma uma decisão. E é um texto da primeira guerra de Israel, quando sai do Egito. Essa é a primeira guerra. Ele é um texto rico em detalhes, que nós precisamos aprender com esses detalhes, para que nossa vida hoje em dia nós possamos vencer as guerras, amém? Quem acredita que você está enfrentando uma guerra esse ano? Levante a mão. Qualquer tipo de guerra, tá? Muito bem, glória a Deus pelos que não levantaram a mão. Que bênção, eu estou. Que maravilha, que Deus te abençoe e conserve assim. Mas nós enfrentamos guerras quase todos os dias de nossas vidas. A Bíblia mesmo que fala assim, o diabo, o vosso adversário, quem é adversário já está dizendo que é inimigo. Adversário nos mantém, se possível, preso numa guerra. Então, essa é a estratégia do diabo, nos manter destruídos, desanimados e assim por diante. E nós vamos ver, nesse texto aqui, uma riqueza muito grande, né? E eu vou ler com vocês, a partir do versículo 9. Você pôs lá, Regiane, Mateus, Regiane, não sei quem está lá. Ah, já está aqui. Então, Moisés falando com Josué. Mais um detalhe, queridos, curioso. É a primeira vez que o nome Josué aparece na Bíblia. Nós sabemos que Josué é o grande conquistador, porque é a primeira vez que Josué está aqui. Então, vamos lá. Moisés falando a Josué. É porque eu estou no versículo 9. Deixa eu ler o versículo 8 aqui para vocês verem. Estão me ligados aí comigo? Não. Quem não está, pode dormir. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué. Aí entra esse texto. Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Olha que coisa tremenda. Amanhã tomarei posição no alto do monte de Deus, com a vara nas minhas mãos. E vamos continuar aqui. Tem o resto aí, eu só pus aí. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Pode passar. Moisés, Arão e Ur. Só lembrando vocês, Moisés e Arão eram irmãos. Ur, possivelmente, algumas pessoas entendem que ele pode ser cunhado. Algumas pessoas, Ur só aparece aí. Ur possivelmente seja esposo de Miriam. Há uma interpretação que isso pode acontecer. Então Moisés estava com um irmão e um cunhado ali, da idade dele lá. Lembrando que Moisés estava acima de 80 anos aí já. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina, lá no monte, em cima do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Uma coisa interessante. Moisés com 80 anos. Queridos, qualquer pessoa aqui pode fazer um teste em casa, fica com a mão erguida muito tempo, você vê. Qualquer pessoa. Principalmente se for uma pessoa de 80 anos. O que aconteceu? Estava guerra. Guerra não é 5 minutos. Guerra são dias ou horas no mínimo. E Moisés lá, passou um pouco, eu não estou aguentando. Aí Moisés cansava o braço e descia. Quando descia, Israel começava a perder. Os amalequitas prevaleciam. Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Que mágica. Seria mágica ou haveria alguma coisa espiritual nisso? Os que acham que a mágica diz que 0800, 01, 02, 03. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegavam uma pedra, agora Arão e Ur, né? Pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Lembra-se que muita coisa no Velho Testamento é uma sombra do Novo. Moisés é uma figura tremenda aqui, de um líder, da pessoa que está em Deus, de um pastor, de alguém que lidera um rebanho. E esse líder, ele deve estar sentado sobre a rocha. E nós sabemos que no Novo Testamento, essa rocha é Jesus, é a pedra angular, é a rocha da esquina, é aquela que está sentada ao alicerce. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Imagina o que é isso, o dia todo, até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Diga amém por isso, meu querido, minha querida. Que coisa tremenda, que palavra gloriosa é essa. Queridos, esse texto aqui, como eu disse, nos fala de uma batalha, de uma libertação, de um ataque sofrido pelos inimigos de Israel.
Ou seja, Israel precisava da sua independência. Israel queria a direção à terra prometida. Israel tinha uma direção de Deus. E o diabo, usando mil estratégias, quando não deu certo com o faraó, não desistiu, levantou os amalequitas. E agora, o povo de Deus, que era um povo escravo, não era um povo treinado em armas, precisava enfrentar aquele povo. E aí nós vemos uma decisão interessante de Moisés. Moisés era um homem de 80 anos. Será que Moisés teve medo de ir para a guerra? Não. Moisés é um homem que enfrentou Faraó, tinha acabado de enfrentar Faraó. Por que teria medo de Amalequita? É claro que não seria medo. Mas então por quê? Moisés era um homem cansado. Com Faraó não foi uma guerra física. Com Faraó foi apenas palavras, apenas fé. Agora aqui era uma guerra física, uma guerra de morte, uma guerra de espada, uma guerra que derramamento de sangue. E Moisés subiu para a colina e de lá falou assim: Josué, escolhe alguns homens e vai lutar. Eu vou lutar do jeito que eu posso. Eu vou subir na montanha e lá eu estarei orando e Deus vai prevalecer. E aí, queridos, só estou resumindo o que nós acabamos de ler. O que acontecia era o dia todo. Moisés não aguentava, cansava. E eles perceberam que enquanto Moisés tinha força, todo o Israel vencia. Não era Josué, todo o Israel vencia. Mas quando a força dele acabava, todo o Israel perdia. Então, levantaram pessoas para estar ali um do lado do outro, segurando o braço de Moisés. Por fim, as pernas dele não estavam aguentando. Puseram uma pedra. Senta aí, Moisés. E nós vamos segurar. Talvez Moisés, no final, está já pendurado. Um pendurado no braço do outro. Mas eles entendiam que aquela era o sinal de Deus. As mãos erguidas de Moisés. Era o sinal, era a segurança que eles teriam vitória. Queridos, nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso. Se vocês gostam de anotar o tema, pode colocar lá, por gentileza, o tema dessa ministração nessa noite. Resista e mantenha as mãos erguidas. Queridos, esse texto nos ensina lições que a gente precisa aprender e guardar em nossas vidas para toda e qualquer guerra sobre cada um de nós. Volto a falar, tem gente que está com problema espiritual, opressão maligna, vai para a guerra. Tem gente que está com problema financeiro, vai para a guerra. Mas aqui, o primeiro princípio que a gente atira nesse texto tão rico de detalhes, veja bem que é um texto de guerra, podia falar, e eles guerrearam, acabaram a guerra e tal. Não, fala de uma mão esquerda, uma mão direita, o nome da pessoa está de cá, uma pedra, sentado. Ele dá muitos detalhes. Para onde, naquela guerra que Josué estava guerreando, aonde estava Moisés? Ele dá detalhe onde estava Moisés. Por quê, queridos? Porque Deus não quer nos deixar ignorante. A palavra de Deus diz que nós erramos, o povo de Deus erra por não conhecer a Escritura, é uma coisa, e nem o poder de Deus. Existem duas coisas que precisam ser levadas em consideração nessa noite. Primeiro, a palavra de Deus que nos ensina, e o que nela está escrito é para nos fazer vencedores. E segundo, o poder de Deus que essa palavra de Deus gera em nossas vidas. Diga aleluia por isso. Amém, queridos? Nós vamos entender esses princípios, amados, se nós queremos vencer. Então, quando nós estamos em qualquer tipo de guerra, seja demônio, seja problema familiar, seja problema financeiro, seja problema de empresa, seja problema com filho com droga, etc, etc, etc. Brasil, querido, nós estamos numa guerra. Israel, nós estamos, enfrentando bombas esses dias lá. Tudo isso que está acontecendo no mundo, queridos. Nós, como igreja, não podemos ser pacíficos. Não estou falando de agir fisicamente, mas precisamos estar orando, porque Deus nos ensina nesse texto algo que nós não podemos abrir mão. E o primeiro princípio que eu entendo, a primeira lição desse texto tão rico em detalhes é essa: entenda qual é o lugar mais importante em uma batalha. Primeira coisa que você precisa aprender: qual é o lugar mais importante da batalha? Em primeiro lugar, eu pegar uma faca e matar aquele desgraçado que me deu um prejuízo. Em primeiro lugar, eu ir lá na encruzilhada e fazer uma feitiçaria. Queridos, qual é o melhor lugar para você estar na batalha? Se tem uma batalha, está passando na luta, faça o exemplo de Moisés, sobe para a colina. Vai para cima do monte. É lá que Deus vai te dar vitória. Deus nos mostra nesse texto algo impressionante. Jesus muitas vezes subiu para o monte. Elias subiu para o monte. Queridos, monte nos fala sobre intercessão. Monte nos fala sobre oração. Monte nos fala sobre comunhão. Ninguém terá vitória divina. Pode ter sido vitória de qualquer jeito aí. Mas vitória divina vem pela intercessão, pela comunhão que devemos ter com Deus. Isso não pode ser diferente em nossas vidas. Nós vamos ter o discernimento espiritual.
Moisés sabia que era um conflito armado. Moisés sabia que era uma guerra de sangue. Mas ele sabia que o lugar mais importante naquela guerra de sangue é ele se prostrar diante de Deus. Moisés conhecia o Senhor. Moisés teve experiência com o Senhor. Teve uma vida transformada pelo Senhor. E lá do alto da colina, ele podia ver a vitória do Senhor sobre aqueles homens. E volta a lembrar o que eu disse já no início aqui. Moisés entendia perfeitamente, talvez o povo não sabia disso, que quando Moisés quis confrontá-lo, Moisés convocou feitiçaria. Moisés chamou feiticeiros. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem muita gente que fala, eis que vejo um trabalho de feitiçaria contra você. Essas revelações que a gente vê todo dia aí. Não quero entrar nessa linha não. Mas eu quero dizer uma coisa para você que a Bíblia diz. Nós vemos muitos lugares contra Balaão. Muitas vezes a obra de feitiçaria foi feita contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas a conclusão que Deus mostrou a Balaão foi que não prosperará nenhuma arma forjada contra a igreja. Não vale maldição contra a igreja, mas maldição tem sido lançada. E Moisés lembrava disso. Lembrava que Faraó lançou feiticeiros para anular o que Deus está fazendo na vida dele. Eu quero te profetizar uma coisa nessa noite. Eu não sei qual é o seu caso, não sei qual é o seu desespero, não sei qual é a sua guerra, mas hoje eu quero desafiar você. Suba para a colina. Suba para a colina, porque o melhor lugar de uma guerra é na colina. Não é chorando diante do gerente do banco. Se você precisar fazer alguma coisa no banco, faça. Você é muito gerente da igreja aqui, glória a Deus. Não é chorando pelo médico, não é chorando pelo namorado que deixou. Não, meu querido, vá ganhar essa guerra no monte. Aprenda a ganhar a guerra no monte. Aprenda a entender que a sua mão estendida pode valer algo poderoso. Pode fazer coisas que o diabo não pode deter. O diabo sabe que existe autoridade sobre a sua vida. O diabo sabe que toda vez que você pronuncia o nome de Jesus, você cria um ambiente de fé. Toda vez que você amaldiçoa, toda vez que você reclama, você cria um ambiente de maldição. E Moisés subiu para lá, entendia que o povo precisava guerrear, e ele entendia que a oração dele poderia muito no efeito, conforme Tiago diz no Novo Testamento. E nessa noite eu quero desafiar, igreja, nós precisamos subir a cada dia da nossa vida no monte. E não estou falando do monte coberta não, estou falando do monte de oração, dobrar o joelho, orar e buscar. A nossa guerra precisa ser travada no céu, e é no céu que nós ganharemos em nome de Jesus. Então a gente precisa parar de reclamar, entender que essa batalha vai ser ganha no céu. Quando a gente entender isso, muitas coisas vão mudar em nossas vidas. Se a Anne me permite, eu vou contar um negócio aqui dela, um podre dela. Ela tem muitos. A mãe dela falou, não tem, bem, tem não. Mas a Anne, quando tinha 14 para 15 anos, ela teve um momento muito ruim na vida dela. A Laís vestiu a camisa da Flamengo, a Anne teve outra caída. Ela, não sei, começou a surgir algum hormônio nela, começou a gostar do menino. A gente estava de férias. Está contando meu tempo lá, tá? Tá, né? Glória a Deus. Eu vou tentar. E aí, queridos, deixa eu contar bem rapidamente. Coisa natural. Toda adolescência acontece. Não é nada, eu estou brincando com ela, isso não é nada normal. Só que a gente estava na férias, na praia, e um garoto bonzinho, não tinha nada também contra ele não. A Ana começou a gostar daquele menino e tal, e a Ana sempre foi muito positiva. E ela começou a gostar do menino, e ela chegou no meu quarto lá, a gente estava no quarto separado, numa pousada que a gente estava. Estava ela, as 3 irmãs dela, falou, pai, quero falar com você. Tá, filha, pode falar. Eu estou gostando do menino. É? Não falei isso não, mas pensei, né? Sabia que isso ia acontecer um dia. Eu estou gostando desse menino, pai. E ele quer namorar comigo. Aí a coisa já ficou feia. Aí eu falei, a gente está indo embora de férias. Ah, tá bom, filha. Mas ele está aqui na porta, quer falar com o senhor, pai. Eu falei, como assim? E o garoto entrou. E até hoje eu nunca lembro que as perninhas fininhas, parecia um filhotinho de rolinha, sabe aquelas... Eu olhei para aquele de cima e embaixo assim, cara, me deu uma depressão. O menino entrou no meu quarto. Não, senhor, eu vim falar aqui porque a Anne disse que para namorar com o filho do senhor tem que pedir. Então eu vim pedir. Tá bom, obrigado, você pediu. Mas agora, além de pedir, tem que orar 30 dias. Eu já estou vindo embora mesmo, né? Não, mas a gente pode orar agora. Eu falei, não,
Não é assim não, funciona de outro jeito não, é do outro jeito. Aí convenci o menino que não quis falar nada, acho que foi, não estou falando nada mal não, que a Ana falou que tinha que fazer isso, ele fez, então ele foi corajoso e tal. Não tinha nada a ver, tá? O menino não era crente, a gente estava de férias lá, ela conheceu lá, jogando ping-pong, essa coisa de adolescente, sessão da tarde. E aí, queridos, o menino, dispensei o menino, passa 20 minutos, ele mora pertinho lá, o pai dele me liga. Olha, eu sou o pai do, não vou falar o nome dele aqui não. Eu sou o pai do fulano de tal, ele foi falar com o senhor, e ele me disse que o senhor não permitiu. Olha, nossa família, a gente tem princípios, valores, que não é assim. Minha filha de 14 anos conhece o menino, vai namorar. Não é assim aqui lá em casa. Nós temos alguns princípios, alguns valores, e não funciona assim. Ah, mas eu não posso ser radical, deixa os meninos se divertir. Não sei se eles vão divertir, deixa os meninos serem felizes, alguma coisa assim. Não, é para ela ser feliz que a gente não quer liberar as coisas assim dessa forma, né? Ele falou, ó, eu sou muito, eu gosto de cavalo, eu tenho um aras aqui, vamos amanhã, o senhor está convidado de sua família para almoçar com a minha família no aras. Olha o cara me pegando pelo lado forte, fraco. Olha o diabo como é que é, tá vendo? Aí eu falei, não, é porque amanhã eu vou para outra praia aqui, já combinei e tal, eu não queria saber de aras nem nada, não queria saber daquela família, nada. E aí, queridos, nós fomos para a praia. Aí a Anne falou, pai, mas eu convidei para ele com a gente. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí piorou, né? Mas assim, foi bom, mas ele estava perto de mim e tal. Aí foi eu, minha família e o fulano. Aí a gente falou de Jesus para ele no carro, tenta fazer libertação. Fizemos algumas músicas e tal. Aí ficamos na praia, numa praia distante, a gente passou quase o dia todo lá. Tá, mas brincaram e tal. Nada normal não, querido. Assim, eu não tenho nada a falar contra aquele menino. Eu estou falando brincadeira assim, realmente é o que eu pensei dele, é isso mesmo que eu estou falando. Mas assim, não tem nada para... E aí, eu comecei a orar com a Alice. Porque a Anne nunca tinha falado que tinha gostado de ninguém. E a primeira vez que ela fala que gostar do menino, eu falo assim com a Alice. Primeira vez a gente fala, não quer saber disso, babá. Deu vontade de falar isso. Mas falei, ela nunca mais vai falar. Quando é gostar de outra pessoa, eu não vou falar com meu pai e minha mãe, que eles vão brigar comigo. Então, eu não vou falar. Aí eu falei, Alice, a gente precisava resolver a coisa da maneira que não vai machucar ela, nem a família dele, ninguém. O único jeito que eu estou sabendo aqui agora é orar. Eu e a Alice está ali, ela está vendo a história, nós ajoelhamos e começamos, Deus, nós amamos aquele menino, queremos o bem dele, mas amamos tanto a nossa filha, e não queremos que o coração dela se machuque com essas coisas. Senhor, por favor, nos dê sabedoria, nos dê estratégia. A gente orou mesmo, quase chorando. E aí, queridos, no outro dia, Anne, pai, quero falar com você. Ai, meu Deus do céu, já vem aquela conversa de novo. Eu não vou mais namorar com ele, não. Ah, não, filha. O que houve? Ah, pai, ele é muito diferente da gente. Eu comecei a mostrar as músicas que eu gosto, ele não gosta, só gosta do mundo. Eu só gosto de musicar. Eu falei das coisas, ele falou diferente. Não tem nada a ver com a gente, não. Eu falei, filho, você está achando isso, também acho. Só estou contando um exemplo que parece engraçado. Pronto, acabou. Vim embora. Mas era uma coisa assim, que claro poderia ferir o coração da menina, dele e tal. A gente não conseguia. Já? A gente poderia ferir o coração. Deixa eu te explicar uma coisa. Entenda que qualquer guerra, eu estou falando uma guerra boba. Vocês entenderam? Um namorinho. Não tem nada muito grave nisso. Isso acontece com toda menina. Mas aquilo poderia gerar uma coisa pior. Nós resolvemos lá em cima da colina. Levanta a mão e diga comigo, Senhor Deus, eu quero estar acima da colina para vencer as guerras que o diabo implantar contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha empresa, contra o meu dinheiro, contra a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vai tocar muito aí. Não, pode ficar, queridos. Aí, queridos, segunda coisa. Se você quer vencer, entenda
o poder da influência do mundo espiritual. Mundo espiritual existe. Eu estava cortando meu cabelo ontem. Pode ver que eu estou mais bonito hoje, com o cabelo cortado. Aí estou no salão, senta um cara do lado da cadeira, aí o barbeiro: você conhece esse cara aqui? Conheço. Eu já assisto os vídeos dele, babá. Aí começou a conversar, eu cortando o cabelo de cá, um outro cara, não sei nem o nome dele, para falar a verdade. A gente começou uma conversa amigável. Aí ele falou para mim uma coisa: pastor, ele falou para mim, eu sou corretor. Estou repetindo a história dele. Eu sou corretor, mas eu me especializei só em imóveis de alto valor. Águas Claras e Parkway. Eu só trabalho com imóveis acima de 1 milhão. É meu nicho de trabalho. E ele me contando, quase todos os apartamentos e casas acima de 1 milhão que eu estou vendendo, que eu vou visitar, ou que eu levo um cliente para ver, ele é corretor, volta a falar. Quase todas, pastor, sabe por que estão sendo vendidas? Por causa de separação, briga de herança. Tudo está sendo dividido por causa desse motivo. E existe uma coisa, olha o que ele falou. Não é eu que estou falando, não, estou repetindo o que ele me contou. Existe uma coisa, pastor, parece que eu entro naqueles lugares assim, que teve tanta briga, parece que tem alguma coisa ruim, eu sinto mal. Eu levei uma cliente que eu nunca tinha entrado no apartamento, eu levei ela, eu senti tão mal que eu não queria falar nada com ela. Foi, de repente, é só coisa minha. Quando ela viu o apartamento, ela saiu no elevador e falou assim: você não sentiu mal naquele apartamento, não? Ele falou: eu senti, não quis falar nada não, mas eu senti. Eu vendi minha casa. O cara que comprou disse que entrou na minha casa: eu senti algo tão bem aqui, uma energia tão boa, que eu quis ficar aqui e comprou a casa. Existe mundo espiritual. Não negue isso, que quem perde é você. Eu não ganho nada você acreditando, não. Estou te ensinando. Existe um mundo espiritual nos negócios. Existe um mundo espiritual por trás das drogas. Existe um mundo espiritual por trás da prostituição. Existe um mundo espiritual atrás de todas as coisas. Da violência. Nós vamos abrir nossos olhos. E Moisés teve esse entendimento. Ele entendia que aquela guerra, ela era física. E Josué fazia a parte física. Mas Moisés falou assim: eu vou orar. E a palavra de Deus, enquanto ele orava, ele erguia as mãos, Israel prevalecia. Você pode ver que mãos, todas as vezes, fala sobre força. O Senhor que fortalece o nosso braço. Deus é o nosso sustento. Mãos decaídas nos fala sobre alguém desanimado, alguém abatido. Talvez nessa noite nós temos pessoas com o braço caído, mas Deus está dizendo para você: levanta o teu braço e fala: eu não tenho força. Deus está falando: eu vou colocar um Arão e um Iur do seu lado, mas seus braços vão ficar de pé e você vai prevalecer, porque você é povo meu, você foi chamado para a vitória em nome de Jesus. Mãos levantadas significa intercessão. Mãos baixas ou para baixo, claro, significa falta de intercessão. Então nessa noite, meu querido, lembre-se que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Mas primeiro, entenda que o lugar mais importante de uma batalha é em cima da colina, e não na frente da mesa do gerente do banco. Você pode até conversar com o gerente do banco, mas faz intercessão antes, ora antes. Entende o que eu quero dizer? Ore antes. Vou lá conversar com o gerente. Ore antes, abençoe a vida do gerente. Faça isso, queridos. Ore antes. Irmãos, eu tenho muitas vitórias na minha vida. Ali sabe, eu oro tanto, eu fico orando, pensando na coisa, cada detalhe. Se eu penso numa chave da casa, eu oro pela chave. Se eu penso no tapete, eu oro pelo tapete. Eu preciso estar em cima da colina. Se eu não estiver em cima da colina, eu vou estar no vale onde tem morte, espada e sangue. Quantos conseguem entender? Diga amém por isso. Mãos levantadas, digam mãos levantadas. Significa intercessão. Quem não lembra da história de Daniel? Olha o espiritual. Lembra Daniel? Junto com os amigos dele, foi levado para a Babilônia. O rei Nabucodonosor os oprimia e o diabo estava fazendo o que queria. O que Daniel fez? Vou subir para a colina, para o monte. Só que o monte Daniel não foi isso. Ele fez 21 dias de oração e jejum. Quem lembra dessa história? Acho que é Daniel 10, não me falha a memória. Aí ele começou a orar durante 21 dias. E ele disse, e o Senhor falou: Deus, eu estava orando tanto tempo. Deus falou assim: o príncipe da Pérsia que estava me resistindo. O diabo resiste, mas ele cai. Eu não sei quanto tempo ele está resistindo à sua vida.
na vida do seu filho, da sua casa, mas ele vai cair, começa a queda dele nessa noite, em nome de Jesus. Quantos crentes, diga glória a Deus, diga aleluia, faça um barulho santo, diga, eu amo Jesus, aplauda o Senhor, bata o pé, oh aleluia. Nós precisamos interferir no mundo espiritual. Nós vivemos nessa carne aqui, mas nós somos seres espirituais, queridos. Nós vamos entender isso, queridos. Se você for para a batalha só na sua força, você vai, um dia pode até ganhar, mas você vai acabar perdendo. E nessa noite Deus te desafia, sobe para a colina, sobe para a colina. Você que tem a sua loja, a sua empresa, ore todos os dias antes de abrir a porta. Você que seu filho está indo para a escola, ore todos os dias antes de entrar naquela sala de aula. Você que está indo no médico, ore pelo remédio, ore pelo enfermeiro. Eu não tenho medo de andar de avião, queridos. Não tenho. Estou nem aí. Não me preocupo hora nenhuma. Fiz uma viagem agora semana, viajei a noite inteira. Mas eu não entro no avião. Está aqui minha esposa. A gente pega na mão e ora. Quem olha pensa, estou morrendo de medo. Não estou não. Eu oro pelo pneu dianteiro, pelo pneu esquerdo, pela turbina do lado. Eu oro pelo piloto. Eu oro pelo comissário. Eu oro pelos passageiros. Para não haver turbulência, briga. Ali sabe, eu oro. Eu já falei, né? Um amigo meu disse que ora muito pelo comandante, porque ele não tem medo da morte, mas tem medo daquele dia ser o dia da morte do comandante. Terceiro e último, para a gente terminar aqui, querido. Se nós estamos na guerra, precisamos entender a importância da igreja, da comunhão dos santos. Ontem que esteve aqui, o Rodolfo pregou uma palavra muito boa, exatamente sobre comunhão. Quando a Bíblia fala das mãos, eu já falei sobre isso, fortalecida, ela está querendo dizer para nós, queridos, que isso Deus quer nos dar encorajamento. E o encorajamento muitas vezes vem pelo nosso irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas em nossas vidas que nós nunca resolveremos sozinhos. Uma das coisas boas que o casado tem, os casados, a mulher casada, o homem casado, é que ele nunca ora sozinho. Pelo menos não deveria. Eu sempre oro com a minha esposa, porque a Bíblia, se dois concordarem a respeito de alguma coisa, nós vamos entender que a igreja é um corpo. A atmosfera do céu só acontece quando eu não estou isolado, eu e Deus acabou, não. Por isso é a igreja. Nós somos um corpo, um organismo. Se alguém está sofrendo aqui, nós precisamos, se pudermos acabar o sofrimento, vamos acabar. Senão nós vamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Esse é o desafio do Senhor para nossas vidas. Nós vamos entender esse sentimento, e é isso que aconteceu. Naquele momento, Moisés, queridos, olhem a importância disso. Quando Moisés erguia a mão, não era a vitória de Moisés. Olha para mim, deixa eu falar. Se você entender isso, eu vou ficar feliz. Se não entender, eu vou ficar triste demais. Não era vitória do Moisés. Não era a vitória de Arão e Ur. É a vitória da igreja. Quando vocês oram pela liderança, pelos pastores, pelo líder da sua célula, não é porque Deus vai abençoar a vida dele, é para o bem da igreja, queridos. Eu preciso estar bem, para a igreja estar bem. Eu preciso ter força para erguer minhas mãos, porque a igreja vai prevalecer. Nós vamos entender como um todo. Moisés era um homem que tinha muito limitado, a idade o limitava, a sua força física o limitava, mas ele tinha fé. Então nós ajudamos a sua força física, a sua carência é essa, Moisés, então vamos segurar seu braço. Gente querida, se quer ser abençoado, abençoe alguém, ajude alguém. Se quer ser ajudado, ajude alguém. Não tenha medo, os outros vão te chamar de bobo, porque você faz tanto por ele, não faz nada por você. Não, querido, Deus tem algo especial para a sua vida, diga aleluia por isso. O grande libertador de Israel, naquele momento, quando dois homens chegaram, mostraram a ele que ele não estava sozinho. E nunca ficou sozinho. Depois aparece aqui desse texto, mas entra Moisés, entra Caleb, Josué, entra Caleb. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Você não deve estar sozinho. Aqui é casa de oração. Aqui é a família de Deus. E como família de Deus nós devemos orar uns pelos outros. Não sei se você fica sem graça com o que eu vou pedir para você. Se ficar, deixa para lá. Mas se você tem a graça de Deus,
Olha com todo amor, não fala brincando não. Assim, tem coisa que eu brinco, eu sou um cara bem descolado assim, no sentido de brincar. Mas eu estou falando com toda a seriedade do meu coração. Olha para a pessoa, se você tem seriedade, se você tem fé, se você tem amor, fala com ela com todo amor. Você não está sozinho. Eu vou orar por você. E se você prometeu que vai orar, ora mesmo. Não é só de conversa fiada não, hein? Você vai orar mesmo, em nome de Jesus. Moisés era o líder do povo. A sua luta era a luta de todos. Como a vitória de Moisés, ou a vitória de Josué, foi a vitória de todos. Essa noite é noite de luta, mas é noite de vitória. Para a glória do Senhor. Diga amém por isso. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Erga sua mão, por gentileza. Nesse aspecto que eu preguei já, é nesse aspecto, sentir de autoridade. E eu quero que você repita essa oração comigo, por favor. Repita, diga comigo. Senhor meu Deus, mais uma vez, eu ergo meus braços em sinal de autoridade. Eu estava cansado, mas nessa noite, eu sinto que 2 anjos estão ao meu lado para me sustentar, porque a minha vitória, ela começa hoje, e a derrota de Satanás e seus anjos é decretada nessa noite. Ninguém há de deter o que Deus quer fazer na minha vida, na minha família. Satanás, obedeça a minha voz, solta a minha vida, solta minhas finanças, solta a minha família, solta a minha empresa, solta o Brasil, solta a minha cidade, em nome de Jesus. Ainda é mão erguida. O Senhor fala que eu abençoarei todos que abençoarem Israel. Eu quero que você ore por Israel nesse momento. Fala, Senhor meu Deus, nós queremos colocar a nação de Israel, Jerusalém, diante de Ti. Nós abençoamos aquela pátria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.